Nós vamos falar hoje de força elétrica e campo elétrico. Contudo, nós vamos fazer uma pequena revisãozinha daquilo que vimos anteriormente no início do assunto sobre as cargas elétricas. Nós vimos que um dos pilares da eletrostática é que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Essa conclusão reflete a lei de Dufay. Nós sabemos hoje em dia que os prótons e elétrons possuem cargas elétricas de sinais diferentes. Atribuiu-se o sinal positivo à carga elétrica do próton e o sinal negativo à carga elétrica do elétron. Então nós temos assim, quando você tem cargas de mesmo sinal, próton com próton ou elétron com elétron, eles se repelem. Quando nós temos cargas de sinais diferentes, opostos, próton com elétron ou elétron com próton se atraem. Temos aí um resumo do que acabamos de falar. Essa interação de atração ou repulsão é representada, é manifestada na física através de uma força, a força elétrica. Essa força elétrica que foi estudada por esse camarada aqui, Coulomb. Nós vamos falar dessa força elétrica agora. Essa força elétrica estudada por Coulomb, ela depende de alguns elementos. Ele percebeu que a força elétrica ou força eletrostática entre duas cargas pontiformes depende do valor dessas cargas, depende da distância entre elas e também do meio no qual ela está imersa. Então, a lei de Coulomb, ela fala o seguinte: a intensidade da força elétrica entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas. Como assim, Marcão? É diretamente proporcional por quê? Porque quanto maiores as cargas, maior será a intensidade da força de interação entre elas, seja a força atrativa ou repulsiva. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Como assim, professor? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional é que quanto maior a distância entre as cargas, menor será a intensidade da força entre elas. Então, temos aqui então a lei de Coulomb, a força elétrica representada através dessa fórmula. A força elétrica é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. Professor, por que as cargas estão em módulo? Porque nós devemos lembrar que a grandeza força é uma grandeza vetorial, portanto, dada em módulo. Os sinais das cargas vão nos ajudar a saber a natureza dessa força, se é uma força atrativa ou se é uma força repulsiva. Esse K é a constante eletrostática do meio. Seu valor depende do meio no qual as cargas estão imersas. Lembrando que F é a força elétrica dada em newtons, Q1 e Q2 são as cargas elétricas, D é a distância, que deve ser em metros, mas é muito comum nos vestibulares a distância estar em centímetro. Eu tô passada, chocada. Então devemos estar atentos a isso. Leiam com calma para, caso precise, converter a distância de centímetro para metro. Não esqueçam disso. O valor da constante eletrostática mais usado é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Esse valor já vem na questão. Bom, vamos trabalhar com a relação entre essa força e a distância entre as cargas. Nós temos aqui o seguinte. Observem a distância aqui de 1 metro. Temos aqui duas cargas. Uma vale
8 vezes 10 a menos 6 coulomb, e a outra vale menos 8 vezes 10 a menos 3 coulomb, e a distância entre elas é de 1 metro. Vamos descobrir o valor da força elétrica entre elas. Força igual a K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes 8 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 3. Não esqueçam que as cargas devem ser colocadas aí em módulo. Dividido por 1 ao quadrado. Multiplicando, 9 vezes 8 vezes 8 vai me dar 576. Quantas potências? No produto de potências de bases iguais, você soma os expoentes. Podemos ver aqui que 9 é anulado por menos 6 e menos 3. Vai cancelar. Então a força eletrostática aí vale 576 newtons. Muito bom. Vamos aumentar a distância agora, dobrar a distância. A distância agora é para 2 metros. Lá em cima vai continuar a mesma coisa, olha, com os mesmos dados, né? E aí vamos multiplicar novamente 9 por 8 por 8, né? Que vai me dar 576. As potências serão canceladas, só que nós vamos dividir agora por 4, vai me dar 144 newtons. Para a distância 3 metros agora, 3 vezes maior do que a primeira, o triplo. Então nós vamos ter, a força agora vale 64 newtons. Para a distância 4 metros, o quádruplo da primeira, a força vai ser 36 newtons. Observem que à medida que a distância aumenta, a força diminui. Perceberam isso? Para a distância 2 metros, o dobro da primeira, a força é 4 vezes menor do que a primeira, porque dividiu aqui por 4, perceberam? Para a distância 3 metros, a força será 9 vezes menor do que a primeira, porque dividiu aqui por 9. Para a distância de 4 metros, 4 vezes maior que a primeira, a força será 16 vezes menor, dividiu aqui por 16. Por que isso acontece, professor? Porque a distância está ao quadrado aqui na fórmula. Então nós temos aqui o seguinte, vamos construir essa tabelinha aqui. Para uma distância qualquer D entre duas cargas pontiformes quaisquer. Para a distância D, a força será F. Dobrando a distância, a força será 4 vezes menor. Triplicando a distância, a força será 9 vezes menor. Quadruplicando a distância, a força será 16 vezes menor. E agora, no caminho inverso, para distâncias menores, eu vou ter o quê? Forças maiores, afinal de contas é inversamente proporcional. Então nós teremos, para metade da distância, a força será 4 vezes maior, para 1/3 da distância, a força será 9 vezes maior, e para 1/4 da distância, a força será 16 vezes maior. Tudo bem? Muito bem. Essa relação que acabamos de ver pode ser representada nesse gráfico aqui, no gráfico de força em função da distância. Força em função da distância. Então, observem aqui que à medida que a distância aumenta, a força diminui. Mas nós devemos lembrar, turma, que a força elétrica é uma força de campo, ou seja, ela atua à distância. Vamos fazer agora uma analogia com o campo gravitacional, para podermos entender melhor o campo elétrico. Então, primeiro vamos falar aqui do campo gravitacional. Os corpos de grande massa, ou seja, os corpos massivos, eles alteram a região do espaço ao seu redor, criando o que nós chamamos de campo gravitacional. A Terra tem um campo gravitacional ao seu redor. Qualquer outro corpo que esteja dentro desse campo gravitacional, dentro dessa região, vai ser atraído pela Terra pela força gravitacional. Vai ser atraído em direção ao centro da Terra. Muito bem. Então, se eu tiver um corpo qualquer nesse ponto 1, ele vai ser atraído pela Terra. Se eu colocá-lo no ponto 2, também será atraído pela Terra. Contudo, G, que é a aceleração gravitacional, ela vai ser diferente. Em cada ponto tem uma aceleração gravitacional, vai depender da distância. Nós vimos isso lá em mecânica, correto? Então nós vamos ter aqui o seguinte. Para cada ponto dentro do campo gravitacional, você vai ter uma aceleração diferente. Então, G, que é a aceleração gravitacional, depende da distância do ponto até o centro da Terra.
Na superfície da Terra, onde G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, de acordo com a segunda lei do movimento da dinâmica, a aceleração gravitacional é o peso dividido pela massa. Lembrando, turma, que peso é força. Então, nesse caso, um corpo de massa 1 kg vai ter, na superfície da Terra, um peso de 10 newtons. Então, a aceleração gravitacional vai ser 10 newtons por quilograma. Para cada 1 kg, existe uma força de 10 newtons agindo. Vamos concluir o seguinte, que se Garfield aqui tem uma massa de 50 kg, o seu peso vai ser, portanto, de 500 newtons. Um peso considerável, não é? Agora vamos fazer uma comparação com o campo elétrico. O campo elétrico, portanto, é essa região do espaço aí ao redor da carga elétrica. Qualquer outra carga que estiver dentro desse campo elétrico vai ser atraída ou repelida pela carga geradora. Vai haver uma interação entre elas. Essa interação vai depender dos seus sinais. Então, esse Q aqui, essa carga maior, nós chamamos de carga geradora. A carga menor, a intrusa, portanto, nós chamamos de carga teste ou carga de prova. Ela serve, portanto, para nós descobrirmos se em determinada região, em determinado ponto, existe um campo elétrico. É para testar mesmo. Assim como G, o vetor campo gravitacional, foi dado pela razão entre o peso e a massa. Peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar. O vetor campo elétrico em qualquer ponto ao redor da carga elétrica vai ser dado pela força elétrica dividido pela carga teste. A intensidade da força elétrica dividido pelo valor da carga teste. É importante dizer que o vetor campo elétrico ele pertence ao ponto do espaço. Em cada ponto do espaço existe um vetor campo elétrico. Então vamos simular aqui. Num ponto P qualquer, próximo à carga geradora, nós temos uma outra carga teste que vale 5 coulomb. Sobre ela atua uma força de 30 newtons. Eu joguei esse valor aqui, tá? Nesse ponto P, somente nesse ponto P, a força vale 30 newtons sobre essa carga teste de 5 coulomb. Portanto, o vetor campo elétrico nesse ponto aí vai ter uma intensidade de 30 dividido por 5, 6 newtons por coulomb. O que isso significa, professor? Significa que cada 1 coulomb da carga teste vai estar sujeito à ação de uma força de 6 newtons. Portanto, para uma carga de 5 coulomb, a força elétrica nesse ponto sobre ela vai ser de 30 newtons. Agora, se colocarmos nesse mesmo ponto P uma outra carga, só que agora ela vale 20 coulomb. Vocês podem me dizer quanto é que vai ser a força antes de eu revelar aqui? Não sei. Se eu sei que nesse ponto P, para cada 1 coulomb de carga, a força vale 6 newtons, então, para uma carga de 20 coulombs, a força será de 120 newtons. Ou será que não? Quem falou 120 aí acertou. O miserável é um gênio! Ok? Muito bem. Resumindo então essa parte, a intensidade do campo elétrico é dada por força dividida pela carga. A unidade de medida de campo elétrico, newton por coulomb, a força medida em newton e a carga medida em coulomb. Mas observem, turma, que essa força é aquela mesma força elétrica que nós vimos mais cedo. Então eu posso desmanchar essa fórmula aqui. Eu posso colocar no lugar dessa força, substituir por KQQ sobre D ao quadrado. Lembrando que essa carga é a mesma de cima, que é a carga teste, eu posso cancelar. O campo elétrico também pode ser dado por K vezes o módulo de Q sobre D ao quadrado. Temos aqui, portanto, a outra fórmula de campo elétrico, que é dada em função da distância.
Observem que a distância também está ao quadrado, está dividindo, está no denominador. Portanto, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que pontos mais distantes, um vetor campo elétrico de menor módulo. Pontos mais próximos, um vetor campo elétrico de maior módulo. Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Lembrando novamente que essa distância deve ser dada em metros. Então, lá na prova, lá no Enem, não fiquem ansiosos ou ansiosas, porque para converter de centímetro para metro é muito fácil. É só você dividir por 100 ou voltar duas casas. Tem também a opção para quem gosta de multiplicar por 10 elevado a menos 2 para converter de centímetro para metro. Portanto, 20 centímetros vai me dar 0,2 metro, 10 centímetros vai me dar 0,1 metro e 4 centímetros 0,04 metro. Não esqueçam de dar o joinha, de ativar o sininho e se inscrever no canal. bensound.com. 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 bensound.com.
bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com. bensound.com.